Novela Laços de Família, capítulo 106, segunda-feira, dia 1º de fevereiro de 2021. Passou rápido o mês, não é, galera? E antes da gente começar, pessoal, eu peço que, por favor, que vocês se inscrevam aqui no canal. Não sai desse vídeo sem se inscrever no canal, não. O canal tá com aquela audiência bacana que vocês estão dando. Então, quem não é inscrito, se inscreva aqui no canal e ative o sininho de notificações, para toda vez que eu colocar um vídeo, o YouTube notificar vocês. Deixa seu like, que o seu like ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bom e ele recomenda para outras pessoas. E claro, deixa aqui o seu comentário, o que vocês estão achando da novela, qual o personagem favorito de vocês e de onde vocês assistem a novela. Vamos lá? O capítulo começa com Capitu na sala pegando as bolsas. Emma e Pascoal aparecem e olham para Capitu. Em seguida, Pascoal fala que eles precisam conversar e pergunta se isso tudo é verdade. Capitu diz que é verdade, que escondeu deles para não magoá-los. Depois diz que quer o perdão deles. Pascoal diz que eles precisam perdoar eles mesmos por terem errado com Capitu e a deixado seguir essa vida. Mas Emma diz que eles não podem se culpar de nada e fala que eles deram tudo que um pai e uma mãe precisa dar para o filho. E não é por isso estar mais ou menos presente que isso vai torná-los culpados. Mas Capitu diz que não está culpando eles. Que na verdade a culpa disso tudo é dela, foi decisão dela. E continua dizendo que sabe que não justifica, mas ela conseguiu dinheiro para dar uma boa vida para o filho e para eles. E diz que foi a única escolha que ela teve, e diz que não vai mais magoá-los e que vai sair daquela casa. Na cena seguinte, Danilo chega por trás de Rita e a beija. Em seguida, ele diz que ela precisa apagar o fogo dele. Rita faz charminho e diz que é para ele pedir para a alma. Em seguida, Noêmia entra e Danilo disfarça, diz que quer chá para levar para o quarto e sai com a bandeja. Noêmia pergunta se Rita está dando trela para o patrão e manda ela abrir o olho, hein? Na outra cena, Estela acalma a Alma dizendo que a culpa não foi dela e que estava tudo lindo. Alma diz que sabe, mas que ninguém vai falar da festa, só vão lembrar do escândalo. E Estela diz que a culpa não é de ninguém, se um ou dois convidados não souberam se comportar. Alma diz que a culpa é da Helena, porque foram os convidados dela. Mas Estela fala para a tia não falar isso, porque Camila vai chegar e não vai gostar de saber disso. Depois fala que o que importa é que o Edu e a Camila estão bem. Na cena seguinte, Edu leva um lanche na cama para Camila e diz que eles precisam recarregar as pilhas. Mas Camilo puxa e diz para gastarem mais a pilha que eles têm. E o beijam. A cena volta para Pascoal dizendo que Capitu não vai sair dali, que é a casa dela, junto da família dela. Emma pergunta se Simone também fazia programa. Capitu diz que sim, e que por isso ela precisa sair. Mas Pascoal fala que ela precisa sair dessa vida e que eles vão recomeçar juntos. Mas Capitu conta que não está mais fazendo programa e que o Orlando se apaixonou e quer dar o mundo para ela. E fala que pensou bem e vai aceitar. Mas Pascoal fala que ela vai continuar se prostituindo, vai ceder a um homem só por dinheiro. Emma fala que ele é um homem educado e é o patrão de Capitu, não é? Mas Pascoal fala para Capitu contar para Emma quem é ele e contar que ele bateu em Capitu e nele no outro dia na rua, e diz que Capitu prometeu que ficaria longe dele. Bruninho chora e Capitu diz que precisa vê-lo. Depois entra. Emma e Pascoal choram desolados. No quarto, Capitu chora lembrando de Clara dizendo para todos que ela é prostituta. Na outra cena, Edu e Camila tomam café e avisam para Dora que não vão almoçar ali, que vão sair de lancha. Dora diz que o dia está lindo e eles vão aproveitar muito e pede para eles irem jantar em casa então, porque ela quer fazer um peixe delicioso para eles. E eles saem. Camila diz que tudo que ela quer é um passeio de lancha sem ter hora para voltar.
Na cena seguinte, Helena fala que vai correr no calçadão e pede para Zilda dizer que ela está com o celular, se Miguel ligar, e sai. Na outra cena, Capitu chega e diz que vai sair. Emma, muito educada, diz para ela toar o café de manhã e pergunta se ela vai ter coragem de sair. E Capitu fala que não tem por que se esconder e que se eles forem sair, podem deixar o Bruninho com Zilda, e sai. A cena vai para Capitu pedindo para Zilda ficar com o Bruninho se Emma e Pascoal saírem. Zilda fala que fica assim e pergunta para Capitu educadamente se é verdade o que Clara falou. Capitu diz que sim e que se ela quiser pode conversar com ela mais tarde, mas Zilda fala que tá tudo bem mesmo, e abraça Capitu. Na cena seguinte, Cissa chega e elogia o pai por estar na esteira. Depois diz que vai lá ver Capitu. Miguel para de correr e diz que acha melhor ela não ir hoje. O clima deve estar pesado lá. Depois diz que eles precisam de muita cautela quando esse assunto surgir ali com Nilda e Irene, e que eles precisam ajudá-las a entender sem julgar. E volta a correr. Na cena seguinte, Severino e Juvenal olham revista pornô e Pedro chega por trás, toma a revista deles e diz que não é hora de verem isso. Depois pergunta onde Iris está. Severino fala que Iris saiu, mas Socorro está na cantina. Pedro diz que vai mostrar a revista para Socorro e sai vendo a revista. Na outra cena, Iris chega na casa de Helena e fala que é ótimo saber que a Judas não mora mais ali, e pergunta onde Helena está e como estão as coisas por ali. Zilda fala que Helena está no calçadão e que tá tudo bem ali, tirando a história do casamento, né? E que Capitu é uma moça tão bacana que não importa o que ela faz. Iris sente o cheiro de comida e puxa Zilda para a cozinha. Na cena seguinte, Capitu olha um casal apaixonado e sonha acordada. Em seguida, Orlando chega e diz que estava muito preocupado com ela e que queria saber se pode ajudá-la em alguma coisa, e pergunta como os pais delas estão. Capitu fala que está tudo bem na medida do possível e que foi por isso que ela o chamou ali, e diz que aceita ir morar com ele. Orlando fica feliz e diz que amanhã mesmo vai providenciar a compra do apartamento e diz que eles vão ser muito felizes juntos. Capitu fala para ele não esquecer da mãe e do pai dela, que eles e o Bruninho são a maior preocupação dela. Mas Orlando fala que todas as contas do apartamento ele vai pagar e que o Bruninho vai ter a melhor educação possível e vai se tornar um homem de sucesso. Capitu até sorri e diz que esse é o maior sonho dela. Orlando fala que isso merece uma comemoração e diz que vai dar um presente para ela. E é para Capitu pedir o que ela quiser, uma joia, um carro. Na outra cena, Camila e Edu estão na lancha e Edu pergunta se Camila lembra daquele lugar ali. E diz que foi ali que eles transaram pela primeira vez. E que ele disse que eles fariam tudo exatamente como da primeira vez. Mas Camila fala que eles não estão sozinhos. E Edu mostra que o piloto está saindo e diz que já tinha combinado tudo com ele. E Camila diz que Edu sabe como conquistar uma mulher. Em seguida, eles se beijam. Na cena seguinte, Capitu olha para o casal apaixonado e Orlando diz para eles brindarem. Depois pede um beijo para Capitu. Capitu beija, mas ele a puxa para beijar mais, sabe? E ela foge. E disfarça dizendo que tem muita gente olhando. E Orlando diz que ela ficou com vergonha. Logo ela? Capitu fala que tem que ir. E Orlando diz que hoje mesmo vai ver os papéis do apartamento e fala para ela escolher o presente dela. Capitu sai, mas Orlando a puxa pela mão e dá um beijo na mão dela. E Capitu sorri, falsamente. Na outra cena, Iris vai para o quarto de Helena e olha tudo. E até acha as cartas que Helena escreveu para Pedro e começa a lê-las. Helena chega e briga com Iris e diz que ela não tinha esse direito e que isso é muita falta de educação.
Mas Iris se desculpa e diz que viu o nome de Pedro e ficou curiosa. Helena fala que ela escreveu quando era apaixonada por ele e que isso faz parte do passado dela. Iris diz que Pedro faz coisas horríveis e que viu ele e Cíntia transando na cocheira e que ele a pegou à força, mas eles fazem esses joguinhos mesmo. E diz que só está contando para Helena também não cair no papinho dele. Mas Helena fala que está com Miguel e está muito feliz com ele. Depois manda Iris sair dali para ela tomar banho e fala para ela nunca mais mexer nas coisas dela. Iris promete que nunca mais vai fazer isso e sai. Na cena seguinte, Camila e Edu se amam e Camila diz que ali é o paraíso e se o paraíso existir e for parecido com aquilo ali, não deve ser tão ruim morrer. Em seguida, Edu chama Camila para irem nadar. Depois, Edu diz que está com fome e que é melhor eles irem. Camila diz que também está e está até com desejo de comer camarão. Edu fala para eles irem então, porque não quer que o filho dele nasça com cara de camarão. No restaurante, o amigo de Edu chega e diz que não deu para ir no casamento dele. Edu fala que Tiaguinho estava lá e casou com a Suzy, que dava em cima dele, e pergunta se ele lembra. O amigo de Edu fala que ele dava em cima dele, mas dava para ele, né, Edu? Em seguida ele se desculpa com Camila que estava ali. Camila faz cara feia, mas diz que não tem ciúme do passado. Na cena seguinte, Fred vê Maurinho entrando em um bar e vai atrás dele e diz que avisou que ia pegá-lo. Maurinho fala para Fred sair dali, que ele já está cheio de problema. Fred empurra Maurinho e começa a bater nele. Depois dá um soco na cara dele e diz que é pela Capitu. Dá outro soco e diz que é por ele. E dá mais um soco e diz que é pelo estrago que ele fez na festa de casamento da irmã dele. Um cara separa a briga e depois Fred continua batendo em Maurinho. O cara separa a briga de novo e o dono do bar diz que se eles quiserem brigar é para ir para a rua. Na outra cena, Helena e Ivete conversam sobre o casamento de Camila e Helena diz que eles devem estar muito ocupados na lua de mel e não vão nem pensar em ler jornal. Em seguida, Ivete pergunta sobre Capitu. Helena diz que ela está arrasada e Pascoal e Emma pior ainda. Em seguida, Helena conta que pegou Iris lendo as cartas dela que ela tinha escrevido para Pedro e que Iris contou que viu Pedro pegando Cíntia à força e que não foi uma vez só. E é sempre assim, ela corre e ele corre atrás dela, mas no fim ela sempre cede, como dois animais, e fala que acha que não é uma boa ideia deixar Iris morar com Pedro. Ivete fica horrorizada e diz que cantou essa pedra para Helena, que Pedro é um homem e Iris uma mulher. Nesse momento, Viriato chega com Laerte e Antônia na praia e pede alguma coisa para comer. Ivete diz que ele está de dieta, mas Viriato manda Ivete olhar para lá e rouba um monte de queijo. Na cena seguinte, Fred pede desculpa para o dono do bar e diz que vai pagar todo o prejuízo. Em seguida, olha para Maurinho e diz para ele sumir dali e não chegar mais perto da Capitu. Maurinho fala que não é meia dúzia de socos que vão afastar ele, não. Os dois quase caem na porrada de novo, mas o dono do bar diz que se eles brigarem de novo, ele vai chamar a polícia para prender os dois. Então, Fred sai. Na cena seguinte, Ivete dá cerveja para todos e pergunta para Helena o que ela vai fazer, porque é perigoso os Iris continuar lá, e diz que ela pode até provocar o Pedro e quando tentar recuar, já vai ser tarde. Helena diz que vai tentar tirar Iris de lá o quanto antes e vai conversar com Pedro. Na cena seguinte, Capitu diz para Zilda o quanto está sendo difícil encarar os pais. Fred chega e diz que brigou com Maurinho e pede para Zilda deixar ele e Capitu sozinho. Zilda sai e Capitu diz que Fred não pode se meter em confusão por causa dela e que já fez muito mal a muita gente.
Mas Fred diz que agora que Capitu não tem mais nada a esconder e o casamento dele não tem mais jeito, ele está com ela e vai ficar do lado dela e tenta beijar Capitu, mas ela diz que não pode ficar com ele e conta para Fred que decidiu ir morar com Orlando porque precisa dar uma boa vida ao filho e para os pais dela também. Fred, chorando, fala que ela tá tendo a chance de sair dessa vida e vai se tornar uma escrava sexual desse cara. Mas Capitu chora e diz que a vida dela não importa mais, mas ela não se perdoaria se acontecesse algo com ele e pede para ele ficar longe disso tudo, porque Orlando é muito perigoso. Fred a chama e diz para eles conversarem, mas Capitu diz que acabou. Na outra cena, Pedro olha uma foto dele e de Helena jovens e depois lê uma carta e lembra de um dia que eles se beijaram na cachoeira e Pedro pediu para ela contar dos romances deles para os pais dela. Em seguida, eles fizeram um pacto dizendo que seriam para sempre. A cena volta para a realidade e Iris chega no quarto perguntando o que Pedro está pensando e diz que sabe que é na Helena, porque aquelas cartas ali são dela. Pedro pergunta se Iris está mexendo nas coisas dele, mas Iris diz que não e que sabe que são dela porque ele sempre lê e depois olham uma foto dela. E também tem umas cartas dessa na casa de Helena e Helena mostrou para ela, Iris, hoje. E elas riam tanto de como eles eram bobos naquela época. Pedro fala que ela não deveria ter feito isso e pergunta o que Iris quer. Iris diz que só foi dar um beijinho de boa noite nele e tenta beijá-lo, mas Pedro não deixa. E ela diz que ele está com medo de não resistir à tentação. Pedro manda ela dar um beijo nele logo e sair. Iris beija a boca de Pedro e Pedro a empurra e Iris sai correndo, mas volta e diz que ainda vai fazer ele esquecer todas as mulheres que já passaram na vida dele e sai. Na cena seguinte, Helena chega no quarto de Fred e briga com ele por ele ter entrado numa briga e diz que Maurinho é perigoso. Fred diz que ele levou a pior dessa vez e que ele é um covarde. Helena pergunta se Fred falou com Clara, mas Fred diz que tentou ir lá ver Nina, mas Clara não estava em casa e desligou o telefone na cara dele. Depois diz que vai se separar mesmo. Helena dá boa noite e sai. Na outra cena, Noêmia pega a Rita chorando e pergunta o que foi. Rita disfarça e diz que cortou cebola e vai levar o café para a mesa. Na sala, Danilo surpreende Rita e ela deixa cair 2 xícaras. Eles se abaixam para pegar e Rita diz que precisa falar muito com Danilo. Alma chega e eles disfarçam e Rita diz que paga por tudo. Mas Alma fala que não precisa e manda ela ficar mais atenta. E Rita sai. Então Alma diz que vai sair porque não tem que se esconder. Quem deve se esconder é Helena, que teve a culpa do vexame da festa. E depois pede para Rita chamar a Estela para elas saírem. Na cena seguinte, Ivete grita para Raquel se arrumar logo e depois briga com Viriato para ele ir logo também. Viriato pergunta por que ela está tão estressada e Ivete diz que está subindo pelas paredes, mas Viriato fala que a hipnose não está com nada e Ivete fala que seria pior não fazer tratamento nenhum. Na outra cena, Ana diz que não consegue falar com o Pascoal e Miguel pede para ela dar um tempo para ele se recuperar do que houve. Cissa chega e diz que Capitu ligou e pareceu bem tristinha e que está querendo pegar o Bruninho de novo. Depois fala que Miguel deve estar doido para ter um netinho. Mas Miguel fala que não tem pressa nenhuma e pergunta se Cissa não consegue falar de outro assunto. Cissa diz que consegue sim, viagens, e pergunta quando ele vai liberar Nova York para ela. Miguel manda Cissa ir trabalhar. Na cena seguinte, Clara abre a porta e é Helena. Helena pergunta se Clara não vai a convidar para entrar. Clara diz para Helena entrar
e diz que sabia que ela viria dar sermão nela. Helena briga com Clara por ela não ter deixado Fred ver Nina, e em seguida diz que não gostou nada do que ela fez no casamento da Camila. Clara se levanta e abre a porta para Helena sair, mas Helena fecha a porta e manda Clara se sentar e diz que não está contra ela, e se ela continuar se comportando assim, vai perder o Fred de vez. Clara fala que já perdeu o Fred e diz que tinha que desmascarar Capitu. Depois fala que vai procurar um advogado para a separação deles e que Fred vai ter dia e hora marcada para ver Nina. Na outra cena, Rita tenta colar a xícara, mas Noêmia diz que isso dá azar e joga no lixo. Depois pergunta por que Rita está assim e pede para ela preparar a salada. Quando Rita abre o vinagre, fica enjoada e diz que está estragado, mas Noêmia olha a validade e diz que está bom. Na sala, Alma fala que Estela vai sentir muita falta de Edu, que resolveu reformar o quarto dela. Estela chega e Alma conta que vai reformar o quarto dela para ela levar quem ela quiser para lá, e que eles vão comprar várias coisas novas e sai com Estela. Mas Danilo, com ciúmes de tio, grita que pode trocar tudo, menos a cama, que tem que continuar de solteira. Na outra cena, Helena diz que o que o Fred mais ama no mundo é a filha dele e pede para Clara não meter a Nina no meio da briga deles. Depois ela se despede e sai. Na cena seguinte, Camila fala que acordou com muita fome. E Edu diz que agora ele não vai mais precisar insistir para ela comer. Faz carinho na barriga de Camila e diz que já está aparecendo um pouco. E continua dizendo que quer estar do lado dela em todos os momentos. No primeiro chute, quando nascer, no primeiro banho. E Camila diz que ele vai ser o melhor pai do mundo. Em seguida, o jet ski chega e Edu fala para Camila que pegou emprestado com o vizinho e que não tem risco nenhum para o bebê. Pega Camila no colo e pula na água com ela. Depois eles andam de jet ski. Na outra cena, Helena conta a conversa que teve com Clara e diz que se Clara continuar colocando Nina no meio, ela, Helena, vai se meter na briga. Ivete pergunta se ela já falou com Pedro e diz que Helena não tem 1 minuto de sossego. Helena fala que não teve tempo ainda e que só está mais tranquila porque Camila está muito feliz. Na cena seguinte, Rita fala com a santinha dela para ela não abandoná-la nesse momento tão difícil. Depois, Rita vai para a cozinha e pergunta para Noêmia se Danilo está na piscina e diz que vai levar champanhe para ele. Noêmia fala que Danilo não pediu nada e diz que Rita está fazendo mais do que o serviço dela e manda ela abrir o olho. Lá fora, Rita entrega o champanhe para Danilo, que diz que ela vai beber com ele e pede para ela colocar um biquíni para eles brincarem de submarino. Mas Rita fala que não pode, diz que precisa falar com ele. Mas Danilo diz que ela não precisa ficar tristinha porque ele está bolando uma forma de eles saírem de novo. Mas Rita diz que não é isso. E Danilo diz que vai adivinhar então. E fala que ela acha que eles saíram e agora ele não quer mais nada com ela. Mas Danilo diz que ela está enganada. Ele até sonhou que estava casando com ela e começa a contar o sonho para ela. Mas nesse momento, Rita o interrompe e diz que está grávida dele. E Danilo entra em choque e cai na piscina. E assim termina o capítulo 106 de Laços de Família. Galera, mais uma vez eu vou pedir que você se inscreva aqui no canal. Não saia desse vídeo sem se inscrever no canal, não. É muito importante também que você ative o sininho de notificações para toda vez quando eu colocar um vídeo, o YouTube notificar você. Deixa seu like, que o seu like ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bom e ele recomenda para outras pessoas. E claro, deixa seu comentário, comenta aí o que vocês estão achando da novela, qual o personagem favorito de vocês e de onde você assiste a novela. Muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.